faz favor. Ora, muito boa tarde. Obrigado, Dr. Vasco Pinto, pelo acolhimento, por esta casa que é escorpiónica como eu, ainda por cima. Obrigada por estarem aqui, à Salete e sobretudo ao meu querido amigo Manuel Curado. Estamos aqui para celebrar Picasso, 50 anos que nos deixou, mas continua, não é? Porque ele continuará sempre. Ele foi escolhido a ser homenageado desta maneira, porquê? Porque ele também era poeta. Daí o meu livro de poesia cubista, pintor e poeta, identifico-me bastante. A rosa pelo amor, não é? La rose, l'importance é la rose, Gilbert Bécaud, toda a gente conhece isto. Este amor à arte, este amor ao sentir a arte e ao pensar a arte. Mas para pensar a arte temos aqui o professor Manuel Curado, que já foi apresentado, mas que está aqui também como meu amigo e sobretudo como pessoa que surpreende, porque é um excelente comunicador que sabe surpreender cada vez que comunica. E, portanto, estou muito agradecida por estar aqui, por me dar o prazer e o privilégio de estarmos aqui para partilhar aquilo que pensou sobre este livro. E passo a palavra. E chegou a palavra. E agora tenho a incumbência de conjugar o verbo pensar. Queridos amigos, para pensar bem, preparei isto e não milhões de outras coisas que seriam possíveis para vós. E é só isto que tenho a dizer-vos. Chegou-me às mãos um livro. Precisamente o que é que está no livro? Está um título estranhíssimo, queridos amigos. Poesia cubista. E um subtítulo ainda mais estranho. De Es Picasso, o azul e o rosa. O primeiro junta à poesia. Manifesta desordem experiencial, com que nenhum engenheiro conseguirá fazer pontes. E ordem geométrica, com que nenhum namorado conseguirá dizer à sua amada o turbilhão de emoções que tem dentro de si. É claro, queridos amigos, se o título Poesia Cubista casa o quê, Manuel? Casa ordem e desordem. Presume também que a experiência humana, simbolizada na poesia, tem qualquer coisa de como dizer, estas palavras são tão frias, tem qualquer coisa de geométrico, de lógico. E bem entendido, presume-se em complemento que esta ordem geométrica, simbolizada pelo cubismo, tem a irreverência um pouco ilógica da experiência. Queridos amigos, este casamento de ordem e desordem explicita-se no subtítulo, em que a boa ordem do verbo, do nome e das cores é subvertida pela irreverência da aglutinação. Bem vistas as coisas, quando é que, Manuel, tens que dizer tudo? Quando é que os nomes e as cores andam sozinhos pela realidade? Modestíssimo professor de filosofia antiga, lá tenho todos os anos letivos de explicar aos meus alunos a teoria da substância de Aristóteles. As qualidades e os acidentes não existem sem uma... Eu não quero estragar a vossa tarde com uma palavra grega. Sem uma o quê, Manuel? Sem uma o quê? Sem uma ousia, uma substância. Ora, nunca encontraremos em sítio algum o azul puro. O azul 100% autónomo. O azul que não é escravo da condição menor de ser azul de alguma coisa. E o mesmo para o rosa e para todas as outras cores e qualidades. O acidente do nome, Picasso ou qualquer outro, também não anda por aí sozinho. Podemos olhar para as ruas da Henrique. Está ali um nome a passear sozinho. Isto nunca acontece. Também ele parece escravo de qualquer coisa. O nome tem de... Desculpem o verbo. Tem de cavalgar o que existe de modo mais robusto. E o que é que existe de modo mais robusto, Manuel? As substâncias.
O velho Aristóteles acreditava que a substância era o alicerce da realidade e que tudo o resto, qualidades, relações, acidentes, nomes, se encavalita na substância. Ora, queridos amigos, o que é surpreendente no livro de Maria Antônia Jardim é preciso coragem para dizer isto. Eu não posso dizer estas frases. O que é surpreendente no livro de Maria Antônia Jardim é preciso coragem. Não sei se terei. É a afronta poética que faz Aristóteles. Ao aglutinar no subtítulo Tijolos muito diferentes da arquitetura da realidade, parece defender uma noção mais idealista do que realista da ordem das coisas. És Picasso, assim como somos o que nos acontece. Não se trata de uma aproximação de uma entidade a outras entidades. Como se a vida fosse um armazém de objetos autónomos que nunca se irão misturar nas suas essências. Chocam, encontram-se, mas não se misturam. A vida humana, e digo isto na Invicta, um sítio muito especial, não é um armazém. Repare-se no acidente dos encontros e dos desencontros das pessoas. Nós somos isso, encontros e desencontros. Para o velho Aristóteles, o acidente não tem a dignidade da substância. Mas da vida humana, não é a vida dos marcianos, é a nossa. É a nossa. Como poderemos apartar a nossa substância da malha densa dos encontros e desencontros que nos tornam o que somos? O subtítulo do livro, És Picasso, o azul e o rosa, neste sentido, tenta reapropriar-se de uma verdade mais profunda da vida humana. Com a aglutinação És Picasso, temos um fenómeno de ambiguidade deliberada. Porque, por um lado, podemos acentuar o és, abrir a vogal, És Picasso. E, por outro lado, podemos dizer de forma mais suave, És Picasso. Poderá também esta expressão, deliberadamente ambígua, estar a aludir ao verbo espicaçar. E, neste sentido, molda a forma de ação que caracteriza a primeira pessoa. És Picasso, o que é que isto significa? Alguém faz alguma coisa. Eu espicaço o azul e o rosa. Mais do que mergulharmos na riqueza da paleta de significados do verbo espicaçar, onde topamos o dar picadas, o instigar, o atormentar moralmente e até o afligir com insistência, porque é tudo isto que significa espicaçar, vê-se que continuamos na terra da experiência, não na terra de objetos que existem, que advérbio de modo tão longo, que existem autonomamente. Neste livro não nos dá esta ideia antiga de uma ordem de coisas autónoma. Dá-nos uma ideia diferente. Uma ordem de coisas irmanada por uma experiência. Para não usar uma palavra de 50 euros. Talvez uma ideia da velha escola idealista. Somos lançados no campo da ação de alguém. É poetisa. Sob a veste da criatividade linguística está em causa, de facto, a ação de um agente. O que em português, corriqueiro, poder-se dizer eu espicaço qualquer coisa. Neste caso, eu instigo, ou espicaço, o azul e o rosa. Provoco o quê? Provoco uma pequena guerra civil na paleta de cores. Ou, em versão alternativa, eu atormento a aparente fortaleza das cores imperiais do azul e do rosa. Muitas outras leituras são possíveis. Mas, note-se bem, essas leituras estão limitadas ao âmbito da experiência de uma determinada pessoa que proclama do Porto para o mundo que
fez qualquer coisa. Fez o quê? Espicaçou. Tenta dar cabo do Império do Azul, com maiúscula. Uma cor difícil de se conseguir na história da pintura. Cor por excelência do simbolismo oitocentista, que em Portugal até deu o título à importante revista literária Ave Azul, coordenada por almas injustamente olvidadas, nomeadamente o Sr. de Lamego, Carlos de Lemos, e a Sra. Beatriz Pinheiro de Lemos, sua esposa. Uma revista que foi publicada em Viseu. O Rosa, queridos amigos, por sua vez, da família cromática dos vermelhos, também é convocado para a pequena guerra das cores. Se bem que a sua capacidade de guerrear seja mais rude do que a do azul. O azul é mais espiritual. Porquê? Porque está ligado ao sangue, não tanto ao céu e ao espírito. Azul e rosa, na ordem de batalha, proclamada pela senhora agente poética, constituem aqui um pequeno mundo. Duas cores a simbolizarem, vírgula, através dos extremos do céu e da terra, a totalidade do que poderemos experienciar. O conjunto, queridos amigos, que sim podemos experienciar, manifesta-se através de qualidades. E as cores são qualidades. Sendo talvez impossível que um ser humano tenha experiências não qualitativas. Não está ao nosso alcance. Não podemos abrir a janela e dizer: vou varrer as qualidades para fora. Toda a nossa vida é um conjunto de qualidades. Não sabemos porquê. Ninguém pediu a nossa opinião. Tu queres ter uma vida com qualidades? Não está ao nosso alcance. Aconteceu-nos esse destino. Para sempre. Não podemos mudar. Mesmo as atividades mais intelectualizadas, fazer operações matemáticas, refletir sobre conceitos, o senhor professor que prepara uma aula para o dia seguinte, delinear argumentos, tudo isto é muito intelectual, não é experiencial. São acompanhadas, mesmo parecem coisas lá dos intelectuais, mas são acompanhadas de traços que outorgam um sabor único quando se vivencia cada uma dessas atividades. Ninguém, queridos amigos, confunde somar algarismos com morangos com chantilly. Porque há um equivalente ao sabor dos morangos na experiência de realizar operações abstratas. E no sabor dessa coisa encontramos muitas notas que, se desejássemos ser exaustivos, não é essa a minha agenda, mas se tivéssemos essa ideia irritante de ser exaustivo, passaríamos muitos anos da nossa vida. Tal a sua riqueza. Tu, modesto professor do ensino secundário, estás a preparar a aula da manhã. Estás a vivenciar operações abstratas. Parece que não tem sabor, mas há um sabor. A nota da abstração, a nota da conexão lógica, a nota do ritmo do pensamento. Alguns professores tentam pôr música nas palavras. A nota das pausas. Um orador que não descansa de vez em quando, não para o seu discurso, não merece esse título nobre. Não admira, queridos amigos, que fazer operações abstratas cria prazer também. Parece uma coisa muito racional, mas há também uma experiência associada a isso. O que é importante para o leitor do livro de Maria Antônio Jardim é tomar conhecimento do nome da terra em que tem os pés. E o livro dá nome a essa terra. É a terra da ação. Terra. Aí até me dói. Agora há aqui qualquer coisa dentro. Por ter que usar um anglicismo, falar em estrangeiro. É até agora uma palavra inglesa que está a entrar no nosso vocabulário. Da agency. Da agência, não no sentido da agência de uma instituição, mas local em que a ação acontece. A capacidade de agir. São muitos os indícios que o livro dá da reflexão desta amiga. Uma reflexão aturada, longa, sobre o modo como moldou as ações a que deu origem. Como se cada ação fosse o quê? Um objeto novo que se põe na mesa do mundo. Temos livros, temos joias, temos copos, mas as ações que fazemos, aquilo que fazemos, também surgiram a certa altura, pela primeira vez na história do mundo,
Nós não podemos dizer nunca isto já existia. Não existia. Acabou de ser feito. É uma coisa nova. O que é que está depois do título e do subtítulo? Eu encontrei, por exemplo, isto, queridos amigos. Encontrei o poema que provavelmente é a espinha dorsal de tudo à nossa volta. A palavra é fria. Eu acho que ninguém ama esta palavra. P-O-D-E-R. O poema Poder. Mas o poema Poder aponta imediatamente para a tal agência, a capacidade de agir. Poder é a capacidade de agir. E é, de algum modo, pôr as coisas a dançar em torno da entidade que tem poder. É que o poema faz nascer uma pequena surpresa. Começa por, atenção aos dois verbos, começa por fazer saltar no foco da nossa atenção uma figura de que não estaríamos à espera. O Arlequim, dito saltimbanco desnudo, para desvelar logo de seguida a entidade perante a qual acontece o salto do Arlequim. Que entidade é essa, Manuel? É o agente. E é ele que é apresentado no último verso como colecionador de esperas. Colecionador de esperas. Que bela expressão esta. Tem que se sublinhar. Não, Manuel, colecionador de restos mortais da ação humana. Não. Nem sequer colecionador dos volantes de automóvel que simbolizam esta nossa vaidade de orientar as nossas vidas. Quem é que orientou a tua vida? Nós dizemos, fui eu estava ao volante da minha vida. A certa altura olhamos para trás e parece que somos colecionadores de volantes das ações da nossa vida. Queridos amigos, nada disso. A poetisa lança luz sobre uma pequena parte do arco vasto da ação humana. Nada fazemos nas nossas vidas fora do arco da ação. Um arco que tem um início misterioso. Porque ainda não identificamos o que acontece, e vou dizer devagarinho, quando nos vem a ideia de fazer qualquer coisa. Se tivéssemos lá uma equipa de filmagem da CNN, com a Christiane Amanpour à frente, o que é que está a passar aqui no início do teu desejo, no início do novo conceito? Nós teríamos que cruzar os braços e dizer estas duas palavras terríveis. Não sei, aconteceu. Veio-me o desejo, veio-me uma ideia, veio-me o verbo, veio-me qualquer coisa. Ninguém estava antes de si próprio. A certa altura isso surgiu. O que nos acontece? Não sei. Parece que surge numa maternidade muito misteriosa. Porque ao orientarmos o impulso do desejo, da vontade ou da ideia, também precisamos que nos venha a intuição de o fazer. E é claro, nesta reflexão longuíssima que Maria Antônia Jardim faz da ação humana, a parte final do arco da ação, com este mistério inexplicável de termos de tecer uma teia de sentidos fora de nós, como se fôssemos aranhas. As nossas coisas, a nossa casa, a nossa biblioteca está onde? Está no teu coração, não está nada, está ali fora, como se fosse uma teia. E chamamos às teias da nossa vida aquela palavrinha começada por V, 2 sílabas. É a minha vida. Parece coisa simples. Maria Antônia Jardim, ao abrir o livro com um primeiro poema, focaliza, acabei de o demonstrar, a atenção do leitor num segmento evanescente do arco da ação. Qual é esse segmento, queridos amigos? A palavra parece que não tem dignidade, é uma palavra até estranha. Diz, é a espera. O enorme conjunto de momentos de véspera que antecedem o início de qualquer coisa. O início de uma ação, por exemplo. E se antecedem, não podem ser o início. Mas o início, para ser início, tem de partir de alguma coisa. Ter continuidade em relação ao que é início sem ser início. A ação não existe sem as suas vésperas.
já que as vésperas são criadoras de qualquer coisa. Dir-se que são, a palavra está sempre no nosso coração, é uma palavra de bebés, que são a maternidade da nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Partilho com todos os presentes que estou emocionado por ver que o meu espírito encontrou o espírito de Maria Antônia Jardim. Digo isto porque há uns 10 anos fui ao Distrito Federal, a Brasília, capital do país amado por todos nós, proferir uma conferência com o título Espera e Espelho, em que eu tentei identificar os 2 fatores que têm mais império na vida de todos nós. E depois de muito pensar, descobri que os fatores são o esperar, e toda a vida me parece uma conjugação infinita desse verbo, em muitos dias da vida, desse verbo maldito. Um verbo que tem plenos poderes sobre a nossa vida. Estamos sempre à espera de alguma coisa. Quantas meninas estão à espera de um amor? Que isso aconteça. Quantos cavalheiros estão à espera de uma boa sorte? Quantos milhões estão à espera de uma oportunidade? Estamos sempre à espera. Às vezes até à espera de uma coisa interior, uma decisão. Queres comprar um automóvel novo? Uma casa? Estamos ali, vai, não vai? À espera de quê? À espera de quê? Que nos visite uma decisão. Nós não somos donos daquilo que se passa dentro de nós. Somos espectadores. É o diabo, é o verbo esperar. E o espelho que não é verbo? Que nome irritante. Se hoje à noite fizermos zapping, desculpem a palavra estrangeira, por centenas de canais de televisão por cabo, iremos verificar que a esmagadora maioria dos assuntos são iguais à nossa vida. O amor, o dinheiro, o desafio, a compreensão, a incompreensão. É só espelho, só espelho, só espelho. Não conseguimos ver nada para além do espelho. Aliás, estou numa casa de livros, que se chama uma livraria. Mas podia estar na Biblioteca do Congresso. Se fôssemos ver os livros que estão na Biblioteca do Congresso, o que é que veríamos? Os livros falam do nosso rosto, das coisas que nos interessam só. Parece que temos um universo infinito fora do espelho, mas nunca chegamos ao diabo do universo infinito. Só encontramos o espelho. Parece uma coisa simpática, mas é cárcere. É prisão para o resto da vida. É só espelho, é só espelho. E é só esperar à frente dos espelhos. Não há nada mais. Felicidade, meu Deus, felicidade. E veio-me com estas palavras bonitas e baratuchas. Maria Antônia, com uma profundidade que desarma o leitor, diz que somos, como se ela tivesse o telemóvel de Deus, telefonou a Deus. Ela diz que somos colecionadores de esperas. Que bela expressão. No próximo mês de agosto vou fazer uma t-shirt, não é? Colecionador aqui, com o peito. Colecionador de esperas. Colecionador de esperas. Vai ser bom. Diz isto ao humor, mas à profundidade também. E se calhar o humor está a tentar exorcizar aquilo que nós percebemos imediatamente. Sim, somos colecionadores de esperas. Sorrimos porque o conceito é poderoso. Em verso sucinto, ela captou o âmago da nossa vida. Colecionamos esperas. Ali à esquina da Praça dos Leões, estará alguém a perguntar-se se deverá caminhar pela direita ou pela esquerda, aguardando que no seu espírito venha a decisão. Nas lojas desta rua que segue para a Praça Carlos Alberto, estarão pessoas a ponderar se compram ou não objetos que as lojas têm à venda. E também elas estão à espera que lhes venha a ideia que as conduzirá. Quem sabe se algum adolescente estará num vão de escadas, atormentado com a paixão que tem por alguma rapariga bonita, não sabendo se deverá ou não confessar à moça que a ama a ela. Coitado. Também ele está à espera que o visite alguma coisa que, à falta de palavras mais elegantes, dizemos que é a decisão. É uma palavra tão fria. É a determinação. Uma palavra ainda mais fria. Algo que o leve a falar. Que orienta as pernas dele e a língua dele para junto da moça. Que
vírgula, coitada, vírgula, nada sabe dessa paixão. Não há. Gostava tanto, eu tenho dinheiro aqui numa carteira qualquer, de comprar 5 minutos sem espera. Nós não temos um minutinho sem espera, estamos sempre a esperar. Porquê é que temos isto de destino? A poetisa compreendeu isto muito bem. Andamos por aí, em tantas ruas da nossa vida, a dizer que nos chamamos Manuel ou Maria Antônia. Mas o nosso nome secreto é Colecionador de Esperas Manuel. Ou Colecionador de Esperas Maria Antônia. Uma colecionadora especial. Não há forma de viver de outro modo. Só esta. Precisaria de um ensaio de 1000 páginas para expressar o que está aqui. Só esta! Estar à espera. Toda a vida acaba por ser um campo santo dos restos do que aconteceu depois de termos estado à espera de alguma coisa. Cada um de nós vive atrasado depois de alguma coisa ter visitado o seu, vou dizer em espanhol, de coração, o seu espírito. Só mesmo, queridos amigos, as pessoas simples é que reclamam a propriedade das suas ações. Ninguém, no seu perfeito juízo, poderá dizer que o sonho noturno que teve há 3 noites atrás é seu, assim como o automóvel é seu. Só alguém muito simples, um simplório, que pode dizer isso. Ele não é dono do sonho que o visitou. Ele não fez um caderno de carros. Hoje à noite quero sonhar isto, aquilo e aquilo outro, está bem? E montem bem o filme. Ele foi visitado. Ele não é dono. Ele foi espectador. Todo o livro, queridos amigos, Poesia Cubista, da Maria Antônia, é uma exploração. Eu li os poemas todos. Eu sujei as páginas com lápis. Porque eu tentei encontrar aquelas conexões subtis, significados. Todo o livro. O que é que tu tens a dizer ao mundo sobre este livro? O que é que eu tenho a dizer? Mas é formal? É uma pergunta formal? Como se eu estivesse na presença de um magistrado? É isso mesmo que tens que dizer. Tens que fixar o teu pensamento. Deixe-me que fixe. Pedem que fixe. Eu vou fixar. Eu vou fixar o pensamento. Tirei do Porto para o Mundo, não é de Roma para o Mundo, é do Porto para o Mundo. Com o livro Poesia Cubista é uma exploração dos segmentos do arco da ação humana. Um verso do poema Mar de Rosas assinala... Há pouco falei de maternidade, agora é da palavra adequada. Assinala o parto da ação. Diz a querida poetisa. O sonho emerge. E ao dizê-lo, aponta para a linha de fronteira muito ténue entre as vésperas e os primeiros vagidos da ação. Como se fosse uma coisa de bebés a nascer. Em tourada, assistimos à apropriação que o eu da primeira pessoa, esse reizinho que temos na nossa barriga, não é? Há sempre uma instância orgulhosa que diz isto é meu, isto é meu, isto é meu. A apropriação que o eu da primeira pessoa faz da ação. E temos aqui verbos em primeira pessoa. Monto o cavalete, empunho o pincel, cavalgo as tintas. Note-se que todos os verbos da primeira estrofe estão em primeira pessoa. E logo de seguida somos confrontados, na segunda estrofe, com a ação de uma entidade que não somos nós. Apareces tu, menino. A reflexão sobre como dizer. O filósofo tem uma vida muito, muito dura, porque quer pensar bem as coisas. Qual será a palavra certa? A reflexão sobre os ex-caminhos da Terra, onde fazemos coisas, que agora estou a revelar de forma fria, gélida, a terra da ação. Este rótulo não vai entrar no coração de ninguém. A terra da ação, o que é que isto significa? Mas a reflexão da poetisa é tão minuciosa que se chega, por vezes, diria eu, por contaminação deste olhar, desta forma de olhar as coisas, a discernir nas coisas aparentemente inanimadas formas vicariantes da ação humana. Saboreiem-se, queridos amigos, os versos enigmáticos, como os que surgem no poema Cascata. O desassossego atravessa as paredes.
O desassossego atravessa as paredes. A melodia da harpa desafia o caos. Que incrível inversão de coisas. O desassossego atravessa as paredes. Mas como é que isto pode acontecer na nossa realidade? O poema é espetacular. Propõe, por sua vez, a lua agarra a mão, o sol o coração, estrelas abraçam esta procissão. Em tesoura macia, assiste-se à pequena vida que vai surgindo nos quadros, como se estivessem animados de uma almazinha, das pequeninas, ao modo da Anatole France. Uma almazinha, não das grandes almas, não almas mahatma, mas é do francês, o Anatole France, uma alminha pequeninha, das pequeninas. Diz o verso: a tela... Que verbo incrível! A tela engravida, umbilica, germina, multiplica-se. Vida! E parece uma coisa humana, não é? Mas é a tela, é um objeto inanimado. Mas ganha vida, parece mulher, engravida. Desde que eu vi aquele filme, aquela americanada comercial, com aquele senhor de nome austríaco, Arnold Schwarzenegger, e aquele de nome italiano, o Danny DeVito, fiquei a pensar, como será para mim, né, cavalheiro, a parte masculina da humanidade, ter um filho, não é? Engravidar. Na ficção americana isso é possível, e um deles engravida. Gostava tanto de conjugar este verbo. Não a tela engravida, mas... Eu agora deu-me uma vertigem. O Manuel engravidou. Oh meu Deus, se calhar vou precisar de uma ambulância. Eu já estou com uma tontura. O Manuel engravidou. Mas tu queres estragar a tua honorabilidade com uma frase inaceitável? Mas eu engravidei de quê? Lembro-me de uns tempos em que me veio uma ideia daquelas más, noturna. Ideia das 3 da manhã. Eu ia à universidade dar as minhas aulas, só queria agarrar no carro e voltar e pôr o meu computador. Eu estava drogado com aquela boa ideia. Sempre que eu engravido de alguma ideia, eu temo semanas em que eu não consigo fazer qualquer outra coisa do que escrever. Já não tenho as ideias aqui na cabeça. Já estão aqui nas mãos. As mãos querem escrever sozinhas. Eu posso até estar a ver televisão e elas escrevem. É horrível! Por favor, que não vos aconteça este destino. É horrível. É absolutamente horrível. A tela engravida. Quanta verdade há aqui. Quanta verdade. No operário, na vida do operário, parece que saltam coisas, saltam bebés da mão do operário. Como no poema do Vinícius de Moraes. O operário em construção. Queridos amigos, todas estas... Difícil, esta é de 85 euros. Todas estas hipólages deliciosas auxiliam a mirar os movimentos subtis da realidade. Como se tudo tivesse capacidade de ação. Quanto mais não seja aquela ação que o velho... Ele era holandês, judeu, mas era um português que mudou de sítio, Spinoza. Falava, a usar a palavra conatos, a persistência em existir. Como se em toda a existência, mesmo de objetos aparentemente triviais, copos, paredes, telas, corresse um impulso para perdurar. Para continuar a fazer parte do conjunto de coisas que existem. Aqui e ali, algum verso da Maria Antônia proclama até, se calhar não lhe iremos perdoar a ela isto, proclama até a indistinção da ação das pessoas e dos objetos. Como faz, por exemplo, no último verso do poema Flamenco, ao proclamar que parecem aqueles outdoors de companhias tentam vender telemóveis. Tu és a tua vontade. Diz ela, o fogo és tu. E no poema Rosa, alilazado, os versos, migalhas místicas, pincelam a tela. Estamos perante o quê, queridos amigos? Há pouco estava a usar esta coisa estrangeira, este anglicismo tão frio, agency. Parece que estamos na presença da inversão da agência. Manifesta-se esta inversão com todas as letras, do meu ponto de vista. No poema, talvez é o poema que tem o título mais geométrico desta recolha. Poema quadrado.
quando somos puxados para um mundo alternativo em que, a certa altura, na nossa cabeça, depois de ler o poema, começam a fazer sentido os versos seguintes. O espelho olha-me, o pijama apanha-me. Versos tão estranhos que, para lançar água fria ao fogo que eles ateiam, conjugam-se logo de seguida verbos em primeira pessoa para garantir que está tudo bem, está tudo estável, não te preocupes. O mundo não se tornou ilógico. Verbos como enrolar. Neste verso, enrolo, primeira pessoa, o sonho. Tricoto, sem parar. Eu também gostava de conjugar este verbo tricotar. O que é que se passará comigo para ter uma vida tão imperfeita? Eu podia ver televisão, estar em colóquios científicos a tricotar. Por que não? Eu já fui às Alemanhas, às Bélgicas, e vejo lá nos colóquios científicos cavalheiros, assim com ar eslavo, com um saquinho e a tricotar. Não lhes cai a honra ao chão. Mas agora eu, desta terra cheia de sol, a tricotar. Mas eu fico sempre com inveja destas pessoas. Eles podem conjugar verbos que eu não posso conjugar. Mas o quê? Eu vivo numa prisão que eu próprio fiz. Eu quero todos os verbos do mundo! Porque não tricotar os verbos femininos? Não sei, eu também os quero para mim. Noutros casos, queridos amigos, faz-se cair a luz sobre... Manuel, não digas palavras tão caras. Esta já está nos 95 euros. Sobre a urdidura da realidade. Realidade, o que é isso, Manuel? É um cinema aqui no Porto? Não. É esta coisa estranha que é o ser, onde nos movemos. Como nos últimos versos do poema Desfigurando. O menino faz acontecer. Com T maiúsculo no meio da palavra. Acontecer. Precisamente assim. Uma palavra nova que agrega acontecer e de ser. Apontando para a malha subtil da vida nos seus nós. Em que não é fácil apartar o lado do agente do lado das visitas que são feitas aos agentes. Sem eles terem a mais remota das noções do que os irá visitar a certa altura. Estamos a tratar da nossa vidinha e de repente parece que mudamos de continente. Somos brasileiros e temos que usar aquele verbo que os irmãos do Brasil usam. Bater uma. Estamos a tratar da nossa vidinha e de repente bate uma de nostalgia, bate uma de amor, bate uma de acidente na estrada. Bate uma. Claro, eu estou a tratar da minha vida. E um dia... Eu não queria dizer coisas assim inconfessáveis. Até me apaixonei. Foi a pior coisa que me aconteceu. Eu podia ser emocionalmente neutro. De repente fiquei enviesado. É horrível. Bateu-me uma de emoção. Se eu pudesse dizer, eu não aceito. Mas a realidade não permite esta liberdade. Quem é que pode dizer que não quer esta emoção, não quer esta oportunidade? O mundo confronta-nos com tudo isso. Gostava tanto de minar, não é? Ir por baixo do verbo bater e retirar a terra para ele colapsar. Não. Aqui nenhuma coisa bate. Sou soberano da minha vida. Mas qual é a pessoa de facto soberana da sua vida? Vem a doença, bate à porta. Agora não me dá jeito, está bem? Vem uma ideia. Estamos à noite a tratar de qualquer coisa e vem-nos uma ideia para uma palestra, para um capítulo, para qualquer coisa. E o que é que nós podemos dizer à ideia? Ouve, agora não, volta mais tarde. Uma emoção. Às vezes até amamos as pessoas erradas. Tínhamos estabelecido há uns anos atrás um plano de vida. Não, tu vais te apaixonar às 3 horas da tarde daquela senhora. Mas a vida não quer saber dos nossos planos. Estraga tudo. Há aqui uma espécie... Na casa da aldeia da minha avó, a cave chamava loja. Não é? O resto do chão. E depois, na casa da aldeia, dizia à minha avó, vai à loja buscar qualquer coisa. Nós temos que ir à loja ver o que é que se passa no alicerce da vida.
tudo isto que nos acontece e não pede a nossa opinião para nada. Isto é dramático. Coisas que não são decorativas, não é como vestir um blazer antracito, ou azul, ou castanho. Não é decorativo. São coisas que te visitam e depois tu confundes com a tua própria carne, sangue, emoções. Tu dizes, eu sou isto. Não és nada isto, foi o que te aconteceu. Mas nós não temos pensadores subtis o suficiente para nos darem lições sobre isto. E acreditamos que somos proprietários até de emoções. Estou com uma companhia feminina, vem um outro cavalheiro, começa, usando um verbo muito popular, um verbo do galinheiro, é galar a nossa companhia, e de repente surge um ciúme. Mas eu sou o dono do meu ciúme? Ou o ciúme visitou-me a certa altura? Eu não sou o dono dessa emoção. A Maria Antônia tem este gênio. Consegue ir à loja da ação. Todo o livro é uma reflexão sobre a ação. Sobre partes da ação. Como se fosse uma vivenda numa aldeia portuguesa. Mas ela não quer o resto do primeiro andar. Ela quer a loja. A loja. O que é que se passa? Neste mundo tão escuro, tão invisível. Abaixo da nossa linha do olhar. Fala-se em muitos poemas desta, usei uma palavra muito carregada, urdidura, que dá forma, é o esqueleto da vida que nos acontece. É uma vida que desejamos neste filme mental. Eu quero isto para mim. Não. Isto é filme, é uma americanada ainda mais fraca que as americanadas. Não, é a vida, o super filme por excelência. Fala-se também de ir à boleia do destino. É o título de um poema. À boleia do destino. Por que não ao volante do destino? Então não vivemos numa época de autodeterminação. Porque ir à boleia. Eu não sei se agora nas estradas, porque nos anos 70 as minhas primas que vinham da Bélgica faziam Portugal toda à boleia. Era seguro. Agora os papás e irmãs, não, boleia não. Há tanto crime. Ir à boleia, não ao volante. Eu fiquei muito interessado com este poema. Ir à boleia do destino. Parece que está no espírito de Maria Antônia isto. Denunciar uma impotência. A impotência de nada podermos alterar de significativo na nossa vida. O testemunho, por outro lado, que parece ser a capacidade de desfazer caminhos já traçados para a nossa vida. Os peregrinos, que somos todos nós, neste filme super que nos aconteceu, diz o poema à boleia, estes peregrinos, nós, não é? Uma palavra nobre, muito compostelana, lembra-nos uma Galiza do coração. Peregrinos para Compostela. Os peregrinos parecem ter o privilégio da arte de dar cabo do destino com uma arma secreta. A arma secreta do excepcional. A poetisa, que eu não conheço pessoalmente, diz que a arma secreta é o santo, com maiúscula. Mas logo a seguir atenua-se o privilégio duvidoso, confessando a voz poética, no feminino, que está metida num sino. Está ela, e estamos nós. E nesse bronze seremos martelados para sempre. Acreditamos que temos uma arma secreta contra a ditadura do destino. Eu sou crente, eu acredito no santo. Mas depois a arma não funciona bem e somos levados. Somos lá. Seremos levados para sempre. Entretemos-nos numa tarde bonita, na invicta. Que belo céu temos hoje. E depois o tempo irá dar cabo de nós. E não vai pedir a nossa opinião. Manuel, dá-te jeito agora a partir. Ele vai-nos levar e vai-nos levar a todos. E fingimos todos que isto nunca irá acontecer. Mentimos com quantos dentes temos na boca. Seremos todos levados. Todos. É inaceitável. Devíamos telefonar a Deus. Todo-Poderoso, não pode ser. Eu ainda quero conhecer os muitos mistérios dos alfarrabistas do Porto, está bem? E das boas livrarias do Porto. Não me tires daqui sem eu esgotar o assunto. Na terra do acontecer, na terra do verbo gêmeo do tecer,
aqui batizada como acontecer. O que é que poderá brotar nesta terra? Aqui a nossa poetisa, como exploradora dessa terra de junções improváveis, o que seria a nossa vida sem a riqueza da poesia, não é? Nós somos muitas vezes pessoas entediantes, não fazemos as conexões surpreendentes. Precisamos de poetas e de poetisas para juntar coisas surpreendentes. Nesta terra, eu quero como se fosse um repórter do National Geographic Magazine. Eu quero ver brotar. O que é que brota desta terra do acontecer? Se eu estiver atento e não ser uma pessoa distraída, como sou muitas vezes, o que é que poderá brotar à minha frente? Ela é a Cicerone, que vai apontando o que salta à frente de quem lá está para assistir ao nascimento do que não existia antes. Nós muitas vezes lançamos água gelada sobre a realidade. Não, isto é muito conhecido, eu já sei o que é que vai acontecer. Tentamos proteger da novidade. Chegam-nos notícias pelos versos deste livro de que acontece... Manuel, tu não podes estragar a vida destes portuenses ilustres, porque lá por seres um bracarense, e bracarense começa por B, portuense está na sequência do alfabeto mais para a frente, tu não podes estragar a vida das pessoas. Eu preciso de coragem para dizer algumas coisas. Chegam-nos notícias pelos mensageiros dos versos de que acontece um pequeno... tens de ter coragem. Eles aguentam. Acontece um pequeno caos em cada evento da nossa vida. Tudo parece ser um bibelô bonitinho e paradinho, mas não, há ali uma fornalha, um caos. Fala-se de... Eu não sei, ainda bem que temos todos mais de 18 anos. Soutora, dá-me licença que mencione aqui este assunto. Mas eu vou tossir para as palavras não serem bem ouvidas. Eu vou tossir oportunamente, está bem? Há muito tempo que domino a arte de tossir. Se calhar até vou propor lá na universidade um curso. A excelsa arte de tossir. Agora que ouvimos os sons do verbo, até parece um verbo mais enigmático do que tossir. Parece uma palavra árabe. Tossir. Não, é uma coisa estranha. Quando afastamos-nos do campo do significado e tentamos captar a materialidade do som. Tossir. De repente nem reconhecemos o verbo português. Fala-se de corpos em fusão. É esta bronquite, meu Deus, é esta bronquite. Fala-se de sorte morana. Fala-se de fortuna. Aludindo às canções dos estudantes da Idade Média que Karl Orff, o grande compositor, musicou com gênio em 1937. Vislumbram-se os sinais do êxtase quando, nesse mesmo poema, com o título Geometria em Contramão, que belo título este, poderia ser um título de um outro grande livro, Geometria em Contramão, se brinda a... Tenho que tossir, porque eu sou uma pessoa conservadora, não posso dizer isto em público. Se brinda a vida insana. Ninguém ouviu as suas palavras. Começando com o verbo em primeira pessoa, misturo, rosa azul. Conclui-se com o infinitivo, que assinala a desistência da vontade de fazer o que quer que seja. A sabedoria de esperar o que irá surgir a determinada altura. O encontro do nada fazer com a esperança de que o melhor nos possa acontecer. Verso, Manuel, diz-nos o verso. Pintar a bela. Um infinitivo. Pintar a bela. Verso que finda o poema Rosa alilazado. Chega-se a falar em eterno delírio. Para alguém conservador, eterno delírio. Mas o quê? Não há uma subversão política da sociedade? Eterno
do delírio. Aguentaríamos, não digo eterno, mas 5 minutos de delírio. 5 minutos? 1 segundo? Aguentaríamos a energia do delírio. No poema O Trono do Tempo. Então o que é que nós temos? Dos píncaros da beleza personificada, a bela, desce-se ao sopé dos eventos triviais e agarra-se à imagem daquele momento, à noite ou ao fim de semana, das famílias portuguesas. Uma imagem doméstica, as pipocas a explodirem no poema Às Cavalitas. Queridos amigos, tenho que terminar a expressão do meu pensamento. Entre píncaro e sopé, entre caos sem lógica e a lógica do caos, o leitor surpreende uma e outra vez a poetisa a tentar... Ninguém me pediu verbos frios, mas tem que ser, é o verbo certo. A tentar medir o arco da ação. A traçar a possível geometria do que está ao nosso alcance fazer. Esta atividade de mensuração, que palavra deselegante, de mensuração, do que está lá para o meio do arco entre a véspera da nossa ação e a memória de que fizemos alguma coisa. É que este meio entre as vésperas e o tal campo santo dos restos da nossa ação. Nada disso teria eu que dizer. Ela não é uma cartógrafa neutra. Ela mergulha também neste espaço do meio. A poetisa garante que descobrir essa ordem que, na minha geometria apressada, que está no meio, é palavras momentosas dela. É o quê, Manuel? Ser testemunha pública. É a cor da nossa herança. Fazemos e desfazemos a tabuada do tempo. Trocamos ideias, energias e segredos. O que somos é tudo o que temos. Fim de citação. Palavras simples, poema poderoso. O que somos é tudo o que temos. Eu sou qualquer outra coisa para além de dedos, de cabelo, de óculos. O que é que eu posso ser? É isto. É isto. Se calhar não temos o verbo certo. Não há razão para parar. Maria Antônia, por interposta pessoa literária, uma voz que surge no livro, diz-nos em porta giratória que nos liberta, proclamando, palavras dela, a vida não espera, bloqueada de tempo. Fim de citação. A vida não espera, bloqueada de tempo. A vida não espera. Quantas vezes eu me senti Céline, o grande escritor francês, que abria as portadas e dizia aos franceses: congelai-vos! Ele queria congelar a realidade. Porquê que nunca consegui isto? É esta impotência do verbo, do desejo, do pensamento. Seria tão bom congelar as coisas importantes para nós e viver desse modo. Parece um título do Virgílio Ferreira. Para sempre. É tudo o que temos, certamente. Mas o espetáculo disso pode ser aqui e ali confrangedor. No poema, novamente, doutora Maria Antônia, no poema de Bolinha Vermelha no canto superior direito, com o título... Agora estou a tossir. Fricções eróticas. Ou ficções eróticas. Porque o R está no meio de parênteses. A energia do amor parece ter um gradiente, uma latitude de variação. Eu digo energia do amor por recato, porque eu até sou crente, eu não gosto de ter palavras inflamadas. Energia do amor. O que é que está por trás das palavras? Eu não quero entrar em pormenores. A energia do amor parece ter uma latitude de variação que é dada no verbo vai acima, vai abaixo. E pronto, a nossa vida amorosa resume-se a isto. Vai acima, vai abaixo. Como fixa
para todo o sempre, do meu ponto de vista, o verso decisivo deste poema. Quantas vezes, frequentando isto já não é um boudoir, mas algum templo religioso, também eu pasmo com a coreografia monótona dos crentes. Estão sentados, ficam de pé. Estão de pé, passam assentados. Na dança de escravos do vai acima, vai abaixo. Vai acima, vai abaixo. Muitas vezes, e só não o faço porque sou respeitador das instituições, fico com vontade de dizer ao sacerdote, senhor sacerdote, peço muita desculpa, mas será que tudo o que estamos a fazer se limita à coreografia do vai acima, vai abaixo? Eu já escrevi ensaios sobre isto. Parece que há lá um assunto. Prometeram-nos a mentira de uma religião. Mas, de facto, nunca acontece religião. Saímos do templo, da igreja, do que for, e depois é hora de ir almoçar. Agora vamos almoçar. E tudo aquilo foi uma coreografia. Mas prometeram-nos religio, um contacto. Não há contacto, só há coreografia. Este é um verbo que manda na nossa vida. É uma palavra rica, que explica muita coisa. O amor, certamente, mas também a religião. E quantas vezes eu, completamente narcotizado com a ideia de que posso transmitir um sentido único aos meus alunos, me surpreendo a ser uma promessa vazia. O que é que eu faço nas aulas? Uma coreografia também. E fico horrorizado. Eu devia ter um destino espiritual. Mas não. É hora de começar a aula, é hora de terminar a aula. É o vai acima, vai abaixo, infindavelmente. Nos assuntos do coração é assim, na universidade é assim, na política é assim. A certa altura veio-me esta ideia irritante. Haverá alguma exceção? Alguma coisinha que não seja coreografia? Das pequeninas. Os sonhos noturnos também serão coreografias? O que é exceção? Eu estou farto da ditadura do vai acima, vai abaixo. Será que o amor é uma coreografia interessantinha? Não muito. Porque quando penso nisto, já li uma forma. E as pessoas já não são livres. Já estão a desempenhar uma coreografia. É um poema inquietante. Eu não sei se irei perdoar a esta minha amiga ter-me dado que pensar tudo isto. Quando, queridos amigos, por um breve instante, daqueles assim, nos sentimos espantosamente felizes. Agora vem o advogado do diabo. Por que razão não poderemos fixar esse instante para o resto da nossa vida? Esta pergunta que salta no meu peito. E logo o demoníaco bailado nos rouba o instante e falo desaparecer da nossa vida para sempre. Vai acima, vai abaixo. Talvez aceitem o quantificador universal. Talvez em tudo. Nas amizades, nós não temos um vai acima, vai abaixo. Nas relações calientes, na sorte, teremos boa sorte para sempre ou a certa altura a boa sorte vai abaixo. Nos azares da vida, também o mal também não dura sempre. Poderia dizer tantas coisas. A alegria vai acima, vai abaixo. Nunca é constante. É efêmera. Vai acima, vai abaixo para sempre. O amor, já desesperado, eu quero exceções. Não deita por terra a servidão do vai acima, vai abaixo. Gostamos de pensar que isso acontece, claro. O amor, Manuel, estás a ser cruel. O amor é exceção. Mas quiçá o próprio amor nos recusamos a identificar. Porque pomos aos ombros do pobre amor, que nos acontece muito raras vezes, a altíssima missão política de nos salvar da servidão às cadeias do vai acima, vai abaixo. Bem vistas as coisas, queridos amigos, o doce amor está num segmento do arco. E do outro lado do arco tem o irmão gêmeo, o ódio e emoções muito negativas. E no meio de um e de outro há variações infindáveis de emoções. Ninguém
foi ao Norte Shopping comprar esta estrutura. Aconteceu-nos isto. Amamos de vez em quando. Odiamos outras vezes. E no meio temos aqui um carrossel de emoções. Eu queria viver sem, está bem, sem. Deitem fora. Não está ao meu alcance. Eu gostava tanto de ir a uma clínica, sábado à tarde, deixaria lá 600 euros. E sábado à noite, viveria sem emoções. Tudo indiferente. Nem amar umas pessoas, nem odiar outras. Soberano de mim próprio. É o modelo estoico da vida. Porque não? Por 600 euros eu faria um negócio. Não está ao nosso alcance. Vamos viver vidas no carrossel destas emoções. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre e para nada. Para nada. Elas não vão alterar nada. Atenuando, pois, que tenho que terminar a expressão do meu pensamento. Custa-me muito terminar. Que verbo horrível. Atenuando o impacto de uma outra palavra assim mais fria, mais da zona da Antártida. Expressões como geometria da ação, latitude, lógica do acontecimento. Isto parece Gilles Deleuze, não é? O filósofo francês. Alguns poemas doiram o império do lado cubista sobre o lado poético. Recorre-se então, esta voz poética recorre, não eu, às palavras mais sapientes e honrosas. Isto são palavras de 1000 euros. Alquimia e metamorfose. Que dão título a algumas composições poéticas. Atira-se para o ar da esperança a possibilidade de uma sintaxe do encanto que equilibre a fria gramática, por um lado, e desejo, por outro, na pequena felicidade do céu do beijo. Se alguma vez aterrar neste planeta, neste terceiro calhau a contar do Sol, uma equipa de cientistas extraterrestres que venham estudar o género humano, eu acho que um dos maiores mistérios da humanidade é o beijo. O que diabo se passa num beijo? Parece um nada, uma coisinha de nada, e de repente altera a vida toda. É só um beijo, meu Deus! Não caíram as montanhas, as estrelas continuam no céu, mas o beijo alterou tudo. É como se fôssemos esculpidos por um nada. Maria Antônia fala do céu do beijo, mas porquê o céu do beijo? Agora parece-me um grande purgatório. Temos que viver uma vida depois do beijo. A purgar qualquer coisa. Já não nós, mas esculpidos por aquilo que aconteceu. O céu do beijo. É um poema poderoso. Informo a humanidade aqui presente na Invicta que não há lugar para angústias neste livro de poemas. Aqui não há angústias. Não há. As transmutações da vida que aqui se noticiam podem aspirar a um sentido redentor. Algo pode acontecer. A vida e as ações, sim, têm sentido. E se tudo correr bem, poderemos encontrar seremos afortunados, algum dos muitos rostos e avatares da Bela. Por exemplo, o rosto ou avatar, o céu do beijo. Perante esta análise muito rica de vários momentos do tal arco da ação, poderíamos perguntar se há razões para algum contentamento e alguma pitada de esperança. Nós compramos o livro, mas há um bónus, há uma coisa que vem por arrasto com o livro. Se me perguntassem a mim, que estou de passagem e serei louvado pelo tempo, deitaria tudo abaixo, já que o meu pessimismo existencial me impede de ver qualquer novidade neste mundo. Queridos amigos, gostaria tanto de estar errado, de poder dizer em público: o mundo tem novidades, o mundo tem agentes com capacidade de pôr coisas novas no tabuleiro da realidade. Não é contudo, e digo a contragosto, não é contudo o meu pensamento que hoje está em causa, mas o que a poetisa
na sua elegância e sabedoria, entendeu por bem ofertar-nos. Digo, pois, para concluir, há toda uma esperança a atravessar os poemas. A começar pela alegria da reivindicação que a primeira pessoa faz, conjugando os verbos desse modo forte. Qual é o modo forte? É a primeira pessoa. Reconhece-se que nem sempre a ação é eficaz. Claro. Mas o tom do livro, o tom geral do livro, talvez tenha sido captado pelo poema As Descobertas, que é um elogio à capacidade humana de fazer coisas novas. Há indecisões! Mas no final poderemos olhar para trás e dizer: fizemos isto, e isto foi grandioso. Versos como este. A caravela receosa por 3 vezes receou. Por 3 vezes avançou. Por muitas mais fez história. Há indecisões, há problemas, há vicissitudes, mas há a palavra com maiúscula à espera. História. Tudo isto, como se vê, permite que o leitor deste livro diga: Maria Antónia Jardim está cheia de esperança. Está grávida de futuro. Queridas amigas, queridos amigos, como os apresentadores de livros são meros cicerones de territórios a percorrer no futuro pelos leitores, só me resta agradecer à Maria Antónia Jardim, Maria Antónia, um livro rico em beleza poética. Mas não é beleza poética do umbigo. Não, é beleza poética e em pensamento estruturado sobre a vida e sobre a ação humana. Sei que, como apresentador, irei desaparecer do palco em direção à invisibilidade. Mas ainda antes que esse destino inglório me aconteça, serei embaixador no presente do futuro enigmático que a todos espera. E na presença de todos, peço à poetisa que nos brinde com mais livros de poesia e, se ela me permitir a ousadia, e em nota muito pessoal, um livro de ensaio. Muito obrigado a ela pelos poemas e muito obrigado a todos vós pela generosa atenção. Tenho dito!